Olá a todos, neste vídeo vamos explicar para vocês Kaminaki Isekai no Kamisama Katsudou, ano de 2023. Ele queria um mundo sem deuses, mas acaba reencarnando com o poder de invocar o deus mais forte. Yukito sempre quis ter uma vida tranquila e normal, mas havia um problema, seu pai. Um maníaco que fundou uma nova religião pregando para sua deusa Mitama, e fez da vida de seu filho uma miséria viva, a ponto de o forçarem a um ritual que o tornaria o próximo líder do culto. Com todos aqueles homens aleatórios como seguidores do culto, eles carregaram Yukito, que estava trancado dentro de um barril, fingindo jogá-lo no mar. O objetivo é que ele sobreviva debaixo d'água por 3 dias e vença a morte. Claro, Yukito implorou por sua vida sabendo que este era seu fim. Mas seu pai não se intimida e acredita que este ritual o salvará. O velho fala sobre como sua deusa é onipotente, onisciente e invencível. Com a maior fé, ele diz ao filho que a deusa dele certamente o salvará. E sem nenhum traço de sanidade, eles jogam Yukito do penhasco e ele cai na água. Sua mente começa a lhe dar memórias de flashback enquanto ele cai mais fundo na água. Ele se lembra de quando tentou ser uma criança normal, brincar com animais e passear com amigos, apenas para ser perturbado e levado pelos seguidores do culto. O culto destruiu sua vida, eles o forçaram a suportar a solidão porque ninguém queria estar perto dele na escola. Eles tentaram literalmente matá-lo, quase queimando-o vivo, e sendo fortemente espancados por seu pai, forçaram-no a assumir a força de uma cachoeira. Em suma, ele nunca foi feito para desfrutar de sorte e paz nesta vida. E assim, quando ele lentamente começa a perder a consciência, ele faz seu último desejo. Se sua deusa Mitama realmente existe, ele quer que ela o deixe renascer em um mundo sem deuses ou religião. Felizmente, Yukito acorda após ser salvo por uma garota chamada Alural. Ela promete cuidar dele até que ele se recupere totalmente e menciona que ela trabalha no restaurante da vila. Ele não entende a princípio, mas depois de olhar em volta, ele percebe que está em um mundo diferente. Seu sonho de reencarnar em outro mundo se tornou realidade. Ele imediatamente pergunta coisas normais, como onde fica a guilda dos aventureiros. Ela não o entende bem, mas após uma explicação fica com uma ideia clara: ele quer um emprego. Ele a segue, todo empolgado, pensando em usar uma espada e magia. Mas acaba conseguindo um emprego como agricultor. Ele fica bravo, esta é uma missão chata. E para piorar, a Roy, que sem se apresentar, afirma que todas as mulheres da aldeia são dele. Outro cara com a síndrome do personagem principal. Felizmente, Clay para o garoto aleatório e dá uma adaga a Yukito. E a reação óbvia é perguntar onde estão os goblins de nível 1. Mas é claro que isso não se torna realidade. Sua tarefa é colher uvas. Mas acabam colhendo demais e não sabem o que fazer. Então Yukito decide fazer vinho, algo que eles não sabiam fazer. Todos imediatamente se tornam amigáveis com ele, e ele continua repetindo o que pensa ser suas missões iniciais de fazendeiro. Ele acaba ficando amigo dos aldeões e passa a morar com Alulau e sua irmã mais velha, Ciruril. Um dia, enquanto cultivava, Yukito vê um aldeão correndo e gritando para que todos corram. Seguindo, vem uma enorme besta animada que volta sua atenção para ele e Roy. Roy diz a ele para relaxar e deixar tudo para ele enquanto puxa um livro. Ele abre e começa a lançar algum tipo de feitiço de magia negra. Yukito fica fascinado pela primeira vez, ele está prestes a assistir à magia. Mas o feitiço de Roy se chama Yukito, corra por sua vida. Eles conseguem ultrapassar a fera, e Roy se orgulha de mal ter sobrevivido. Mas Yukito está bravo, eles nem brigaram, para ele correr é uma vergonha. Ele puxa Roy pela gola e pergunta por que ele não revidou. Mas Roy gosta porque não podemos vencê-lo. Yukito fica ainda mais furioso e pergunta por que ele estava lendo um livro. Bem, o livro contém estratégias sobre como fugir de diferentes tipos de monstros. Depois de voltar ao restaurante e ter as feridas tratadas por Alural, Yukito finalmente percebe que não há mágica neste mundo. Apesar de não ser o tipo de vida de reencarnação que ele sonhou, ele ainda acha que não é tão ruim assim. Pelo menos ele pode ficar bêbado até o final do dia e assistir Roy vomitar arco-íris. Alural comenta que todos ficaram mais alegres com a chegada dele e timidamente pede que ele fique lá para sempre. E como este mundo não tem um Lorde Demônio, ele começa a se conformar e aceita sua nova vida. Ele menciona que deveria agradecer a Deus por mandá-lo para lá. Mas percebe que ninguém sabe nada sobre Deus ou espiritualidade. Enquanto caça, Roy se aproxima dele para contar sobre o livro proibido. Algo que é até proibido falar sobre isso. Ele imediatamente pensa que está é sua chance.
Isso levará aos mistérios deste novo mundo. Ele pergunta sobre o que é este livro, só para descobrir que é um livro normal sobre intimidade entre casais. Acompanhado por Roy e Alural, Yukito segue para a capital imperial. Roy aponta para o palácio e diz a Yukito para evitar falar com alguém da cidade. Yukito não entende o porquê, e Roy explica que o povo de sua aldeia é odiado pelas pessoas da cidade. Eles chegam à livraria e encontram o livro que tanto procuravam. Yukito fica curioso pensando em como seria um livro não adequado para trabalho de outro mundo. Todo mundo enlouquece, pensando em como parece desagradável. Mas Yukito acha que é um livro normal. Alural é a única que está se divertindo, pois encontrou um livro mais avançado do que o que tem atualmente. Ao voltar, eles descobrem uma concentração de pessoas. A curiosidade de Yukito leva a melhor sobre ele e verifica. Ele vê algumas pessoas de joelhos e alguns guardas imperiais atrás deles. Com uma ordem dos guardas, as pessoas bebem alguma coisa e desmaiam imediatamente. Ele fica chocado e não entende o que está acontecendo, mas Alural pega sua mão e o leva embora. Ele pergunta o que foi aquilo e ela para. Ela explica que o país tem um sistema que decide quando tirar a vida de alguém. Ele enlouquece mais uma vez, pois não entende do que se trata. Ele pergunta se isso pode ser aplicado a eles. Mas Roy intervém, explicando que não, porque a aldeia deles é especial e tratada de forma diferente. Os dois rapazes se afastam enquanto Alural fica para trás ao perceber que sua irmã e seu nome estão na lista de próximos alvos. À noite, Yukito está tentando dormir quando Alural de repente se esgueira em sua cama. Ele não entende o que está acontecendo. Mas é isso que ela acabou de ler em seu novo livro e quer colocar em prática. Ela se desculpa depois de amarrá-lo e recuperar os sentidos. E revela que foi mandada para a aldeia por causa de sua personalidade. Ela revela que a aldeia nada mais é do que um campo de isolamento, para onde os párias são enviados. Ela expõe o ombro e revela uma cicatriz de marca. Ela revela que todos que temem a morte ou não seguem os caminhos do país são marcados e banidos para um campo de isolamento. Mas ela se sente feliz por Yukito ser diferente dos outros. Ele não tem uma marca, mas não os olha com nojo. Ele os ajuda e lhes ensina coisas novas. Ele é a primeira pessoa de fora, que trata todos como companheiros e família. Yukito revela que também compartilha um passado semelhante. Em sua vida passada todos não gostavam dele por causa do culto. Mas desta vez, ele finalmente conseguiu fazer seus primeiros amigos. Alural então repara em seu colar e comenta que está bonito. Essa foi a única coisa que ele trouxe para este mundo. E lembra que seu pai lhe disse que funcionava como um amuleto protetor. Ele decide dar a ela e ela volta para a cama. Não sem antes olhar para ele e pensar que ela estava feliz em conhecê-lo. No dia seguinte, Yukito acorda, mas encontra o restaurante estranhamente vazio. Ele não pode ver Alural ou Siluril em qualquer lugar. Ele acha que eles fecharam durante o dia e verifica do lado de fora. Lá ele vê Roy deitado no chão depois de levar uma surra. Ele verifica seu amigo imediatamente e pergunta o que aconteceu. Roy revela que as irmãs foram levadas e explica o sistema imperial em profundidade. As pessoas normais são instruídas a cumprir seu fim e cumprem. Mas as pessoas de sua aldeia não são solicitadas, suas vidas são tiradas à força. E hoje era o dia das irmãs encontrarem seu fim. Ele pede desculpas a Yukito, mas nosso menino não consegue ficar parado. Acompanhado por Clegg, ele corre para a capital, onde Alural não consegue acreditar que acabou de assistir ao último suspiro de sua irmã. O guarda a empurra para baixo e se prepara para acabar com ela com sua espada. Mas Yukito chega com estilo, em sua primeira aventura de verdade. Ele bate em 2 soldados, um após o outro, até perfurando um capacete de ferro. Todos os guardas da área o cercam, mas ele não tem medo. Ele olha para o Siluril sem vida e pergunta por que eles estão fazendo isso com eles. E o capitão da guarda imperial chega dizendo que é porque eles têm medo de morrer. Algo que eles não deveriam porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E sem nenhuma reação, o capitão saca sua espada e esfaqueia Yukito. Ele desce e olha para Alural que está gritando seu nome, mas o capitão a corta imediatamente. Mal conseguindo sobreviver, ele rasteja para o lado ofegante de Alural, perguntando por quê. Por que isso aconteceu? Ele vê o colar que deu a ela e as palavras de seu pai voltam à sua mente. Que seu Deus Mitama certamente o salvará. Com sua última esperança, ele agarra a coleira pedindo a Mitton que salve as irmãs. Pela primeira vez em sua vida, ele começa a cantar as mesmas palavras que seu pai costumava orar por seu Deus.
E naquele momento a joia do colar saltou no ar, criando relâmpagos. O céu se abriu e uma bola enorme que parecia o sol apareceu, clareando o céu. E a partir disso uma garota Loli desceu à terra que imediatamente pulou em Yukito. Abraçando-o alegremente, ele finalmente ligou e a aceitou. Mas Yukito não estava mais respirando. Ela finalmente entendeu e em uma fração de segundo, a linda Loli se tornou um pesadelo. Ela usou todo o seu poder para criar braços semelhantes a raízes, que arrastaram todos os guardas para o abismo. E ao mesmo tempo reviver Yukito e as duas irmãs. Ela pula nos ombros dele mostrando seu carinho. Mas Yukito não entende quem ela é. É quando ela se apresenta como Mitama, sua deusa. Obrigado por ter assistido até o final. Inscreva-se para mais vídeos como este.